Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar em mais uma semana que está iniciando. Hoje, mais um acolhimento com Jesus, mais um estudo, mais uma reflexão nas palavras de Emmanuel, através de Chico Xavier. E hoje o capítulo 95, que tem como título Vê e Segue. Tá bom? Vamos então, antes de nós começarmos a leitura junto com Emmanuel, vamos fazer nossa prece inicial, lembrando que nós começamos a leitura, nós damos uma pausa na leitura, pontuamos algumas coisas e continuamos a leitura e assim até o final, ok? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser colocar um copo de água durante a leitura, durante a nossa análise, a nossa reflexão, não tem problema algum, tá? Bom, vamos nós. Queridos, vamos à nossa prece. Pai de amor e bondade, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos reunidos para mais um encontro, mais uma reflexão. Pedimos aos bons amigos espirituais que possam nos assistir, para que possamos captar a mensagem que será trazida hoje. E de posse dessa mensagem, que possamos praticá-la no nosso dia a dia. Colocar o Evangelho de Jesus em prática nos nossos dias. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, vamos nós. Capítulo 95, Vê e Segue. Tem aí uma citação que está em João, capítulo 9, versículo 25. Uma coisa sei, eu era cego e agora veja. E aí começa Emmanuel. Com base nessa citação, Emmanuel faz uma análise. E também faz as pontuações dele, Apesar de o trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Ponto. Eu vou voltar, tá? Para que a gente possa pegar bem o que Emmanuel está querendo dizer aqui. Apesar de o trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, ou seja, à medida que a gente está em contato com o público, divulgando o Evangelho, falando sobre o Evangelho para uma massa, para pessoas, tá? Para uma quantidade de irmãos, é isso que ele está querendo dizer aqui. Desdobrar-se diante das massas, é o termo que ele usa, Semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual. Nós, por mais que a gente fale sobre o Evangelho para uma multidão, nós, individualmente, devemos refletir sobre a aplicação do Evangelho na nossa vida. Por isso que o título do capítulo é Vê e Segue. Fala-se muito em transformação íntima, fala-se muito em transformação moral, reforma íntima, são esses termos que são utilizados. Mas não adianta eu falar aqui, por exemplo, tomando como exemplo esse nosso encontro, não adianta eu estar falando aqui para vocês, esse vídeo atinge não sei quantas pessoas, 20, 30, 50, 150, 300 pessoas, será postado no YouTube, no Facebook, no Instagram,
Quantas pessoas não visualizam esse vídeo? Com certeza são muitas, uma vez que isso é divulgado através da internet. Então, nós conseguimos atingir um número de pessoas. Agora, isso que Emmanuel está colocando aqui, não adianta nós falarmos sobre o Evangelho, as palavras de Jesus aqui. O mais importante não é isso. O mais importante é todos nós, inclusive eu, todos nós, inclusive os trabalhadores do GRESG, os dirigentes do GRESG e de outras casas espíritas, todos nós devemos nos olhar internamente e aplicar o Evangelho nas nossas vidas. Quais são meus defeitos? Quais são meus vícios? Quando eu falo aqui em vícios, são os nossos vícios morais. Podemos tentar, pelo menos, modificar esses vícios, esses defeitos? Podemos. Eu posso ser mais paciente, eu posso ser menos orgulhoso, menos vaidoso, menos egoísta, né? Se colocar mais no lugar do outro, ser mais empático. Isso tudo nós vamos descobrindo, fazendo uma imersão interna no nosso ser, na nossa consciência. Como ele coloca aqui, é quase desconhecido do aproveitamento da boa nova, é individual e intransferível, né? O serviço sutil é individual e intransferível. Então, já temos aí um dever de casa para essa semana, começando nessa semana, mas não vai durar só essa semana, vai ser daqui para frente, de nós enxergarmos mais, porque nós temos digamos assim, não é um defeito, mas é um vício, vamos chamar assim, de nós colocarmos sempre a culpa no outro. O vício não é meu, é teu. O problema não é meu, é teu. Você que é orgulhoso, você que é vaidoso, você que é egoísta, você que é impaciente. Não, às vezes o impaciente está aqui, ó. O orgulhoso está aqui, ó. Para que nós não possamos gerar essa modificação, a gente acaba olhando para o outro. E não é isso. O que está sendo pedido, o que está sendo colocado é o seguinte: se observe mais. Observe mais os seus pensamentos. Observe mais os seus sentimentos. Observe as suas escolhas. Que escolhas eu tenho adotado na minha vida? E, se possível, que consequências essas escolhas geram? Será que a partir do momento que eu ofendo alguém, que é uma decisão que eu tomei, eu ofendi alguém, e isso com certeza não é bom, mas vamos supor que eu tenha ofendido alguém. E aí? O que eu posso fazer para reverter isso? O que eu posso fazer para não me comportar mais dessa forma? Controlar mais as minhas emoções, controlar mais os meus sentimentos, né? Coloque no lugar do outro. Será que se você tivesse recebido essa ofensa, você ficaria bem? Ficaria mexido, né? Ficaria, de certa forma, um pouco chateado? Ou até mesmo você revide essa ofensa? Aí é pior ainda.
Isso é só um exemplo que eu estou dando aqui. Então, o que Emmanuel está colocando nesse parágrafo inicial é o seguinte: veja isso, identifique isso e mude. Porque não é bom, então mude. Como que a gente pode mudar numa situação como essa? Não ofender, né? Ou de quem está recebendo a ofensa. Eu não vou revidar. Deixa para lá. Não vale a pena você se desgastar. Não vale a pena. Siga adiante. Como está aqui no título do capítulo. Vê e segue. Os aprendizes Aí continuando o texto, tá, gente? Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade, mas se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais seriam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a agravarem o ensinamento vivo de Jesus? Nas próprias vidas, passam a categoria de pessoas estranhas, muita vez ante os próprios companheiros do ministério. Chegado a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta a completa transposição do plano. Modifica a tabela de valores que o rodeiam. Todos nós temos essa tabela de valores. Então nós passamos a modificá-la a partir do momento que nós identificamos tudo isso que nós estamos conversando, tudo isso que nós estamos falando. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Lembrando só uma coisa, tá? Nós somos espíritos que estamos ocupando um corpo material, ou seja, estamos encarnados, e não é a primeira vez, logo estamos o quê? Reencarnados. E um dia voltaremos à parte espiritual. E aí depois vai começar tudo de novo. E não vai ter então o quê? A vida não é finita. A vida não é finita. Né? A vida segue. A vida segue. Aquele papo de que morreu e acabou, para nós, apreciadores da doutrina espírita, estudantes da doutrina espírita, praticantes da doutrina espírita, não existe essa possibilidade. Descortina esferas novas de luta por meio da visão interior que outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal. Identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com relação à atitude que adota à frente de Jesus. Esses embates, essas discussões, vale a pena? Se fosse Jesus, o que faria? Essa é a pergunta que nós temos que fazer às vezes, né? Se fosse Jesus, o que faria? Iria discutir? Vocês conseguem visualizar Jesus discutindo porque recebeu uma calúnia, porque foi ofendido? Não, né? É difícil. E se nós estamos tentando seguir ainda os ensinamentos do Mestre, por que a gente procede de outra forma? Né? Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido a conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco.
Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara, sem aflição e sem desânimo, as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para diante. Esse seguir adiante é uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. São novas escolhas a serem feitas no nosso dia a dia, na nossa vida. É dar mais valor à vida. E nós observamos situações que antes eu parava e ficava chateado, magoado. Eu ficava, de certa forma, corroendo as palavras, as atitudes do outro durante dias, às vezes até meses ou um pouco mais de tempo. E você observa que isso não vale a pena. E que se acontecer novamente, eu vou ver e vou seguir. E vou pensar, ter um pensamento semelhante ao Cristo, quando ele estava na cruz. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Perdoa essas pessoas. Então vamos perdoar, ter esse pensamento, Pai, perdoa esse irmão que me ofendeu. Ele não sabe o que faz. Perdoa essa pessoa que, de certa forma, me deu uma punhalada. Ele não sabe o que faz. É essa a essência que nós devemos ter. É essa a essência que nós devemos ter. E, ao mesmo tempo, como nós falamos muito aqui inicialmente, é fazer esse trabalho de imersão. Bom, dever de casa nós temos, e muito, né? Parece, pelo menos para essa semana. Se nós tentarmos pegar pelo menos um item, um defeito, um ponto para ser melhorado, e a gente tentar trabalhar pelo menos um pouquinho. E a gente vai evoluindo, né? À medida que as semanas vão passando, a gente vai melhorando isso, botando mais mais outro, e por aí vai. E assim é a evolução, né? E a gente vai se observando. Opa, antes era uma pessoa impaciente pra caramba. Pô, agora eu tô tendo muito mais paciência, eu tô ouvindo mais, tô me colocando mais no lugar do outro. Então, você vê a evolução, né? Evoluímos um pouco. É isso que a gente tem que trabalhar, né? Queridos, vamos praticar mais o Evangelho nas nossas vidas. Jesus nos pede muito isso. A espiritualidade nos pede bastante isso. Volta e meia recebemos mensagens, né, de diversos irmãos, amigos espirituais, que, entre outras palavras, no final eles pedem isso, a prática do Evangelho em nossas vidas. Fiquem todos com Deus, uma abençoada semana a todos e até a próxima oportunidade.